Agora a gente recebe aqui no estúdio para outra conversa muito enriquecedora aqui na TV Jornal, no Notícias do Dia. É a Tainá Moreira, que é nutricionista. Bom dia, Tainá. Obrigado pela sua participação. Bom dia. Eu que agradeço o espaço. Olha, Tainá, a gente vai conversar aqui um pouco, pessoal, sobre a questão dos alimentos, né? Nesse período de quaresma, muita gente acaba adotando uma alimentação diferenciada do resto do ano por conta da tradição religiosa, né? Diminui o consumo de carnes vermelhas, aumenta o consumo de carnes brancas, inclusive de ovos. E Tainá, a gente teve até uma reportagem aqui que gerou muita repercussão em relação ao preço dos ovos, né? Que tem chamado bastante atenção. E eu te pergunto, né? O que fazer nesse momento, né, de quaresma, né? Quais são os benefícios, primeiramente, né? Vamos começar essa conversa falando um pouquinho dos benefícios dessa alimentação. Traz benefício essa mudança de cardápio da carne vermelha para carne branca? Com certeza. Traz benefícios não só no... É bom a gente falar que não é para fins estéticos essas mudanças na quaresma em si. É um período de 40 dias que a gente vai focar mais nessa mudança como uma forma de penitência que alguns cristãos, eles escolhem esses tipos de alimento. A carne vermelha é considerada um pouco mais calórica em relação às carnes brancas, né? Tipo frango. Então, acaba que frango e peixe se sobressai com mais nutrientes. Então, a gente acaba tendo também mais benefícios durante esse período. Como eu falei, não é para fins estéticos na quaresma. É como uma forma de melhorar a alimentação nesse período de reflexão antes da Páscoa. Tem esse significado religioso. Isso. Né? Mas se a gente for abordar por uma questão nutricional, existe também uma vantagem nisso? Sim, existe sim, como eu falei, né? As carnes vermelhas, algumas patologias, né? Acabam que o consumo da carne vermelha pode ser um pouco mais inflamatória. Por exemplo, mulheres com endometriose. O consumo excessivo de carne vermelha tem seus prejuízos. Então, assim, as carnes vermelhas têm uma alimentação mais equilibrada, com mais proteínas magras, com mais fonte de grãos, cereais integrais, tem seus benefícios nutricionalmente falando, né? Por conta dos seus nutrientes e também por melhorar a saúde em si. Pessoal, a Tainá, inclusive, ela é mestre em alimentos e nutrição pela Universidade Federal do Piauí, além também de ser especialista em nutrição clínica, esportiva e exames laboratoriais. E Tainá, falando especificamente do peixe, né? A gente tem muitas variedades de pescados, né? O mercado do peixe aí, nesse período fica aí lotado. Existe alguma indicação do peixe mais adequado ou carne de pescados, né, pode ser consumida livremente? Tudo também vai depender do formato da preparação, né? Se for grelhada é melhor, se for cozida é melhor também. Mas nós temos, por exemplo, a tilápia é muito boa, tem muitas fontes de nutrientes adequadas, até para a gente estar incluindo na alimentação. Pescada amarela também tem uma variedade de preparações que a gente pode estar incluindo. Inclusive tem até, você falando do peixe em si, tem uma dúvida, né, que gera na população que se a pessoa na quaresma pode comer só o peixe ou o peixe e o frango também. Porque o frango não é que ele é considerado uma carne vermelha, é uma ave. Mas para o pessoal da quaresma, para os cristãos, ele é considerado uma carne de sangue quente. Então, o peixe se sobressai nisso, porque até a digestibilidade nessa época da quaresma é relacionada de maneira religiosamente. Então, assim, o peixe você tem uma digestibilidade mais fácil, mais rápida, então por isso que ele é mais escolhido. Então, a gente tem um leque de opções que a gente pode estar incluindo durante esse período. Não é à toa, né, que a gente acaba se alimentando do peixe assim, poucas horas depois já bate aquela fome, né? Isso. Existe essa facilidade da absorção dos nutrientes do peixe. Isso, tanto da digestibilidade, da absorção e por ser uma carne mais leve também. E é fonte de nutrientes, o ômega 3 é muito bom em todos os ciclos de vida, né, da população. Uma coisa interessante que eu queria perguntar em relação a esse consumo de pescados também é que tem o peixe, o preparo dele é muito rápido. Né? Tem gente até que come peixe com receitas mais cruas, né? Com peixe, como o caso aí do ceviche. E a gente também tem o sushi, que é bem popular aqui no Brasil também. Isso de alguma forma também tem que ser prestado atenção, o consumo dessa carne mais crua?
Sim, até pelo preparo, até por conta de contaminação. É uma carne, pode ser fonte de contaminação cruzada também com outros tipos de alimento. Os alérgicos, eu sou alérgica a camarão. Então, assim, para eu poder estar consumindo sushi, eu tenho que ter esse cuidado com a contaminação cruzada. Então, toda a preparação, seja crua ou o formato que ela é feita, você tem que estar adequado, né? A vigilância sanitária, tudo direitinho, a preparação para não ter contaminação e não ter riscos, né? A saúde ou até alguma infecção. Perfeito. Agora, Tainá, além do consumo aí do peixe, né, a gente tem aí a questão dos ovos. Né? E aí, agora, como saber lidar com essa questão? Porque a gente está passando por um problema aqui de preço de ovo que não é brincadeira. Sim, até também tem o caso que a dieta do ovo ficou muito conhecida, né? A gente Sim. tem muitos influencers, né, que tá fazendo a dieta do ovo e a gente teve esse aumento, né, que para a população foi bem significativo mesmo. Então, assim, todos os alimentos passam pelas fases, né, de ficar mais conhecido, de estar sendo mais popularmente falado. Então, esse aumento do ovo também está relacionado com essas dietas, com mais utilização. Então, assim, é um período, não só o ovo, né, a carne também, os peixes também teve esse aumento. Então, assim, a gente tentar driblar um pouco, fazer umas receitas, mas não deixar de consumir. Muitas pessoas acham que os alimentos são vilões, mas não. O ovo é um ótimo alimento, mas também não precisa estar adotando essa dieta do ovo, de comer vários ovos no dia. Não tem essa necessidade. Pode fazer uma receita para tentar render, né? Sim, pode. Um omelete, dá para render uma crepioca. Tudo vai depender do cardápio das pessoas. Agora, outro alimento também que é bastante consumido nesse período, Tainá, que inclusive a gente vê aí muitas reportagens, publicidades em relação a ele, é o chocolate. E aí, o chocolate é vilão? O chocolate é mocinho nessa história? Como é que é? Eu amo chocolate, eu sou chocolatra, né? Então, assim, tudo vai da frequência do alimento, seja o chocolate, inclusive na quaresma, muitas pessoas tiram chocolate, refrigerante, bebida alcoólica, realmente por ser um período de abstinência daquele alimento que você gosta mais. Então, assim, eu adoro chocolate, eu amo, mas é tudo da frequência, o tipo de chocolate em si. Se for um chocolate mais amargo, mais puxado para adição de cacau, é melhor, tem os seus nutrientes que fazem bem também. Então, é a escolha do chocolate, o tipo de chocolate e também com moderação. Tudo em excesso faz mal, então a gente tem que cuidar também. A gente vê, inclusive, que tem uma alta no preço do chocolate. Assim como o ovo, Sim. né? O chocolate cresce muito o preço nessa época. O ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa, né? Muita gente adota as estratégias aí de comprar só a barra mesmo e dar de presente. E como você falou, então tem que prestar atenção no tipo de chocolate que está consumindo, né? Isso, o tipo de chocolate, os intolerantes à lactose também tem que estar atento ao tipo de chocolate, ao ingrediente, observar, por exemplo, no rótulo nutricional, o primeiro ingrediente, muitos chocolates, o primeiro ingrediente é açúcar. Né? Então a gente tem que ter essa atenção mesmo ao tipo de chocolate, à frequência, mas não tem problema nenhum você estar comendo seu chocolatinho, desde que seja adequadamente. A gente vê, inclusive, nas embalagens aquela porcentagem, né? Sim. 50, 70, 80, né? Dessas porcentagens, existe uma diferença de consumo para cada porcentagem daquela? Ou depende mais da restrição da pessoa, da restrição alimentar, da dieta que ela está fazendo? Até da restrição também e do que eu falei do teor do cacau, né? Por exemplo, 80% é aquele chocolate mais amargo, 100% é bem amargo, porque a gente já tem maior quantidade de cacau naquele chocolate, né? Então a gente acaba tendo mais nutrientes do que, por exemplo, de 35%. Então, assim, a porcentagem vai ser de acordo com a adição daquele cacau, daquele chocolate um pouco mais ausente de tantos açúcares e tantos componentes que não é tão adequado a gente estar consumindo em excesso, né, no caso. Então, quanto menos açúcar dá, então para comer mais um pouquinho. Dá. Tudo com cautela, mas dá. Eu adoro chocolate. Eu sou aquela nutri mesmo que gosta de chocolate e eu acabo ensinando de maneira, assim, bem tranquila aos meus pacientes uma forma mais adequada de estar incluindo seu chocolate na dieta. Tá chegando o período de Páscoa, né? Tem gente que já fica preocupada, eu vou poder comer meu chocolate? Vai, tudo é adequado, tudo é possível de se encaixar.
Inclusive, tem algum outro alimento que a gente tem que também prestar atenção nesse período da quaresma, da Páscoa que está chegando aí? A gente tem uns pescados, teve o ovo, teve o chocolate. Refrigerantes, né? Sim. O pessoal tira muitos refrigerantes. Assim, esse período é até bom porque eles acabam refletindo as suas escolhas alimentares. Então, assim, você que tem aquele consumo, aquela pessoa que consome refrigerante todos os dias e passar 40 dias sem aquele alimento, ela já vai ter uma mudança de comportamento. Então, depois da quaresma, já vai ter a mudança de hábitos alimentares. Isso que também é importante, vai ter benefícios, né? Então, refrigerantes, o pessoal tá tirando chocolate, sorvete, né, que tem muita adição de açúcares também, bebidas alcoólicas. Então, o que eu vejo mais no consultório mesmo, né, que eles me relatam é isso, é a retirada de bebidas, das carnes vermelhas, né? Tem as pessoas que tiram só na sexta-feira, tem pessoas que já é mais assim, mais rígido e realmente só come só peixe durante os 40 dias. Tem pessoas que já é um pouco mais flexível, então eu já adequo até o plano alimentar de acordo com aquela escolha do paciente. Eu também estou atenta durante essa quaresma para ter essas escolhas mais assim, individualizadas, né? Que é importante. E interessante que nesses 40 dias dá para ter um resultado, né? Dessa mudança através desse hábito. Dá sim, com certeza. Você diminuindo o açúcar, você tirando o refrigerante, mudanças, né, de alimentos, vai refletir no estético. Querendo ou não, no final a gente tem uma melhora tanto no estético, não só no estético, é consequência, né? Mas uma melhora de hábitos e na saúde mesmo. E quem sabe um ponto de partida para uma mudança mesmo total, né? De retirada de alguns produtos com mais açúcar, como você falou do refrigerante. Com certeza. Tem gente que para de beber refrigerante, diminui ou corta o álcool, porque já se adapta. Realmente a gente tem que começar a mudança de comportamento. Quando você muda o comportamento, você consegue perdurar aquele hábito por mais tempo. É uma mudança mesmo. Perfeito. Tainá, eu queria encerrar a nossa entrevista você deixando aí uma mensagem para o pessoal em relação a essa mudança, né? É muito importante, mas também tem que prestar atenção também com os excessos, né? Tanto para mais quanto para menos. Isso, então assim, como estamos na quaresma, não olhar apenas no período da quaresma, olhar durante o seu ano mesmo, não só em épocas de datas comemorativas. Passem a olhar a mudança alimentar, a mudança de hábitos como a melhoria na qualidade de vida de vocês. Então, observe quais são os alimentos, quais são os hábitos que vocês querem mudar para a sua vida e levem mesmo para o restante dos dias, para o restante do mês, porque com certeza vai te trazer uma melhoria na qualidade de vida e uma melhoria também nos seus hábitos, e isso faz muito bem para a saúde. Olha, a gente conferiu dicas e informações super importantes dadas pela nutricionista Tainá Moreira, que é mestre em alimentos e nutrição pela Universidade Federal do Piauí, além de especialista em nutrição clínica, esportiva e exames laboratoriais. Muito obrigado, Tainá, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores e ouvintes tiraram muitas informações valiosas dessa conversa. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar podendo contribuir, né, com informações, e também é muito importante a gente estar deixando informações, né, baseadas, né, em evidências, o médico que estava aqui falando também anteriormente, então são informações valiosas para a população mesmo. Verdade. Muito obrigado novamente. Obrigada.